Aleluia, graças a Deus, o Senhor é bom. Isso, agora está subindo todo mundo. Miriam Farjon chegou e Samuel Farjon. Eles hoje estão completando 50 anos de casados, meio século de casados. Samuel e a Miriam, graças a Deus, Deus abençoe vocês. Parabéns de toda a rede para vocês aí. Seja abençoado. Não é qualquer pessoa que consegue fazer 50 anos de casados junto com vocês, que até com 50 anos, quando encontro você lá na barra, já falei para você, parece um casalzinho de namorados. Graças a Deus pela vida de vocês, amo muito vocês, amém? Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, nós oramos a Ti agora, buscamos a Tua presença, a Tua face gloriosa, pedimos uma bênção especial nesta tarde, Pai querido, por todos aqueles que estão nos ouvindo, e Te pedimos, meu Pai amado, que as barreiras tecnológicas não possam ser impedimento ao toque do Espírito Santo na vida de cada um e a unção que venha sobre a vida de cada um. Por isso, Pai, nós buscamos a Tua presença nesta hora e Te pedimos, meu Pai amado, que a Tua graça alcance todos os Teus servos e, sobretudo, possa abençoar a mente e o coração de cada um para haver entendimento na palavra, Pai querido. Porque eu sei, Pai amado, que Tu só abres as revelações da Tua palavra, a palavra rema, poderosa, revelada, para aqueles que verdadeiramente amam a Tua palavra. Não para aqueles que querem apenas se intelectualizar com a Tua palavra, mas a Tua palavra não é para ficar somente na cabeça, mas é no coração. E o aprendizado, o entendimento, o conhecimento é para viver a palavra. Por isso, Pai, dá-nos entendimento nesta área e nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos lá, vamos subir aqui a letrinha. Isso, está subindo. Miriam Cunha está aí, aleluia, está assistindo, amém, graças a Deus. Vamos lá. Primeiro tópico da aula de hoje, o estudo de hoje, é sobre fundamento de autoridade, mostrando como a autoridade funciona no reino de Deus e, sobretudo, como ela influencia diretamente a nossa vida e a nossa vida no reino de Deus. A nossa vida é onde nós devemos estar sempre na presença de Deus. Porém, preste muita atenção no que eu vou dizer. Há uma utopia na igreja em volta da oração. Todas as pessoas imaginam que espiritualidade se conquista só orando. Vai orar, orar. E passa o tempo todo orando. E, irmãos, eles acabam esquecendo que a palavra, o ensinamento, o conselho de Jesus Cristo foi o seguinte: errais, não conhecendo as Escrituras, olha aí, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitas pessoas creem que não precisa ler a Bíblia, que não precisa meditar na palavra, que não precisa se aprofundar na palavra, porque se a gente ora, a gente acaba ficando muito espiritual. E olha, se você ora muito e não lê a palavra, você está correndo um grande perigo de se tornar uma pessoa fanática. Oração sem palavra conduz ao fanatismo, bem? Isso é claro, qualquer teólogo sabe disso, qualquer pastor sabe disso e deve orientar suas ovelhas. Se você estuda só a palavra, se você busca muita palavra, estuda muita palavra, mas não ora, você está correndo um grande risco de se tornar um legalista. Qualquer coisa que fala com você mete a palavra em cima, mas você mete a palavra como se fosse uma arma de defesa contra os seus próprios irmãos. Então o Senhor Jesus disse o seguinte: errais não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem que conhecer os dois, pegar a palavra, com a palavra você vai aprender a orar, e orando com a palavra você vai se aproximar do Senhor, porque a palavra dele diz o seguinte: o meu povo está perecendo, morrendo, desaparecendo, porque não tem conhecimento. Então querem orar, mas não querem ter o conhecimento. Aí vai ter problema mesmo. Quanto à oração, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Ou seja, oração tem que ser um estilo de vida, um comportamento de vida. Você tem que orar 24 horas por dia ao Senhor para permanecer na presença dele. Mas não pode deixar de conhecer a palavra também. Amém, irmãos? Vamos lá. Nosso primeiro assunto hoje é um assunto muito interessante e que vocês vão ver o que acontece quando uma autoridade
que Deus colocou sobre você, você a contesta. Quando há uma contestação dessa autoridade que o Senhor colocou na tua vida, não pense você que Ele colocou só para te perturbar, só para te chatear, para deixar você aborrecido. Não, não e não. Ele coloca uma autoridade sobre a tua vida para te orientar, para te abençoar, para te conduzir, para Ele usar essa autoridade na sua vida. Quando você a contesta, preste atenção, você não está contestando apenas essa autoridade, você está contestando o próprio Deus que enviou essa autoridade sobre a tua vida. Ou seja, você no seu coração está dizendo para o Pai Celestial: não gostei da sua indicação, não gostei do Senhor ter colocado essa autoridade sobre mim, não vou aceitá-la, eu vou recusá-la. E olha, irmãos, todas as pessoas que batem de frente com o Senhor, todas as pessoas que partem para um confronto com o Senhor, sempre serão pessoas perdedoras. Ninguém poderá vencer o Senhor em nada, porque Ele próprio diz: operando eu, quem impedirá? Então, quando o Senhor coloca, está colocado e acabou. Você não tem o que contestar, não tem o que discutir, não tem o que reclamar, você tem que fechar a sua boca e dizer: meu Pai, é isso que tu queres para mim, eu vou obedecer. E acabou. Então, vamos ver na Bíblia, porque eu vou citar para vocês aqui vários casos. Eu vou começar hoje, vou continuar no próximo domingo, e você vai ver coisas interessantíssimas, como pessoas perderam muitas e muitas bênçãos porque contestaram, não se submeteram. Irmãos, tem pessoas que têm um problema sério de submeter-se à autoridade. Ele já tem um espírito rebelde, já faz parte da natureza dele um espírito rebelde. São pessoas que talvez tivessem traumas na infância, dificuldade com o pai, com a mãe, então costumam não obedecer. Então não obedece aos pais, não obedece aos professores, não obedece às pessoas autoritárias, não obedece ao chefe no emprego, não obedece ao professor, não quer obedecer a ninguém, faz parte do caráter dele. Quando se converte e não conserta essa situação, ele vai se tornar um crente rebelde, e crente rebelde não vive no reino de Deus. Ele pode frequentar a igreja todos os dias, cantar todos os dias, fazer tudo o que a religião pede, porém, porque tem um caráter rebelde, não entra na presença de Deus. É forte isso, é duro isso. Mas vamos lá. O primeiro caso que eu vou citar aqui foi um caso acontecido lá no deserto, quando Moisés estava liderando o povo do Senhor. Estava liderando o povo do Senhor, conduzindo todo mundo, conforme Deus havia mostrado para ele que deveria fazer. Então ele foi levando todo mundo, Deus deu debaixo da orientação divina, todo mundo obedecendo. E um dia lá, e ele era a autoridade máxima, ele era o líder máximo. Ele foi o homem a quem Deus deu uma unção especial de liderança, e uma liderança fortíssima. Eu quero explicar para você que a liderança de Moisés é considerada uma das maiores lideranças do planeta, em todas as épocas. Não adianta citar outros por aí, porque Moisés, ele conduziu 3,5 milhões de pessoas debaixo de pura adversidade, tendo acima de 80 anos de idade. A liderança de Moisés é um fenômeno que as pessoas, quando estudam liderança, recorrem muito à liderança dele para dar exemplos claríssimos. Por que Moisés era esse grande líder que foi? Porque o que Moisés fez, nenhum outro homem conseguiu fazer. Eu te digo uma coisa, ainda hoje, com toda a tecnologia que tem, eu duvido que exista alguém nesse planeta que consiga conduzir 3,5 milhões de pessoas, mesmo tendo comida e água todo dia. Moisés conduziu sem comida, sem água, sem ter nada. Conduziu apenas estando debaixo da autoridade do Eterno. Como Moisés se submeteu ao Eterno em todas as circunstâncias, então para ele foi fácil conduzir, porque a palavra dele funcionava como se fosse uma palavra divina. Bem, estava lá liderando. Um dia, Moisés já tinha deixado a sua esposa Zípora, né? Vocês sabem que houve uma dificuldade com a primeira esposa dele, porque quando houve a situação de circuncidar o filho mais velho dele, que não havia sido circuncidado, quando eles saíram de Midian, que o anjo chegou lá para matar o filho de Moisés, o primogênito de Moisés tinha sido apresentado à divindade midianita, porque Moisés era genro do Jetro, que era sacerdote midianita, e Jetro não tendo homem, provavelmente Moisés seria o sumo sacerdote se ele morresse. Bem, como Moisés estava na casa dele, e a lei deles, dos midianitas,
dizia que o filho primogênito tinha que ser oferecido à divindade, então Moisés não se importou e ofereceu, e o filho dele não foi circuncidado, que deveria ser porque ele era judeu. Bem, quando chega lá no meio do caminho, que eles param numa estalagem, depois de todas as ordens que Deus deu para ele então aparece o anjo para matar o garoto. Aí a mulher, desesperada, a midianita, a Zípora, né, que não era judia, ela pega uma pedra afiada, o garoto já nem era mais um garoto, era um homem feito já era maior de idade. Ela pegou e circuncidou o prepúcio do menino, cortou o bilauzinho do menino e cortou e jogou até o prepúcio na cara de Moisés e o chamou de esposo sanguinário. E diz que dali ela foi embora para casa do pai dela. E Moisés também não foi atrás, ficou na dele. Bem, tempos depois, Jetro volta com ela, trazendo a filha dele, a mulher de Moisés, para entregar. Só que quando chega Moisés, a deixou fora da tenda e só deixou o sogro entrar. Quando Moisés fez assim, ela fica do lado de fora, eu não quero saber dela, você entra, mas ela não. E aí houve uma rejeição para ela. Bom, essa é a história dele, do casamento dele. Zípora foi embora. E Moisés, então, resolveu casar com uma mulher, uma etíope, uma cuxita ou cusita, né? Depende da pronúncia que está na sua Bíblia. E casou-se com ela. Era uma mulher de pele escura, de cabelos lisos, conforme são os etíopes. Casou com ela e tudo bem. Isso serviu de pretexto, olha só, serviu de pretexto para despertar um sentimento que havia no coração de sua irmã Miriam. Um sentimento de que ela achava que por ser mais velha que Moisés, por ser uma profetisa, por ter salvo Moisés lá no rio Nilo, então ela começou a achar que ele estava mandando sobre ela, e como é que pode o caçula, o filho caçula, né? O filho mais novo, porque Arão era mais velho do que ele, Miriam era mais velho do que ele, e o caçula que está liderando todo mundo, inclusive os seus irmãos, uma profetisa e um sacerdote. Mas Deus colocou o caçula sobre eles. Deus colocou a autoridade de Moisés sobre todo o povo, incluindo seus dois irmãos. Ora, a gente chama isso, irmãos, de espírito familiar. Espírito familiar é quando as pessoas pegam intimidade com a gente e não querem mais respeitar a nossa autoridade. Quantos líderes eu conheço por aí que, por dar intimidade demais a certos membros, não manterem a liturgia do cargo? Porque tem gente, irmãos, que gosta, inclusive, de ir na cara da gente. Eu não chamo ninguém de pastor, não chamo ninguém de apóstolo, porque é todo mundo igual. Epa, vamos devagar. Para com isso. Nós podemos ser todos iguais, mas a nossa posição profética é diferente. Presta atenção nisso. Nós, como servos, como filhos de Deus, podemos ser igual. Mas quando nós recebemos o ministério de Deus, nós somos posicionados no mundo profético. E essa posição é dada por Deus, estabelecida por Deus, colocada por Deus, e ninguém pode contestá-la. Aí aparece uma pessoa que não quer submeter, não, eu não vou chamar você de apóstolo, porque você para mim é o irmão, você é igual a mim. Eu posso ser igual a você, mas estou numa posição diferente da sua. E por eu estar numa posição diferente, eu também pago um preço maior. Você sabia que quem está na presença de Deus, quando a Bíblia diz em Hebreus que Deus corrige quem ama, você sabe que Deus só corrige a quem tem ministério? Você sabe que Deus só corrige a quem Ele deu propósito? A quem não deu propósito, a quem não tem que fazer nada, a quem Deus não deu dom nenhum, né? Todos nós temos dom, temos isso, temos aquilo. Tem pessoas que não fazem nada, são considerados bastardos. Os bastardos, explicar uma coisa para você, bastardo não é o crente mau, pecador, que vai para o inferno, não. Bastardo é filho do mesmo pai do outro. O pai é o mesmo, do bastardo e do filho. Porém, o bastardo, como não tem chamado para ele, Deus não precisa estar corrigindo ele, porque ele está na posição profética dele. Mas aquele que é chamado, a correção na vida dele. Por isso você vê na Bíblia os apóstolos, os profetas, todo mundo passando por dificuldade, por correção de Deus, por castigo, apanhando, caluniado, com dificuldade, porque Deus corrige a quem ama. Ou seja, nós precisamos ser corrigidos para não abandonarmos a nossa posição profética. E tem pessoas que não entendem isso. Então, na verdade, Miriam e Arão não eram igual a Moisés, porque Moisés estava numa posição profética superior, embora ele fosse sumo sacerdote, embora ela fosse profetisa, mas a liderança era dele, a autoliderança era dele. Quem falava com Deus era ele, quem subiu o monte era ele que tinha intimidade com o Senhor. Mas a Miriam, então, resolveu contestar essa liderança, essa autoridade do irmão dela.
E quando chama para conversar, começa a discutir, não, por que você fez isso? Você cometeu um furo, você deixou um furo, você casou com uma mulher que não é judia, você casou com uma mulher de fora do nosso povo, você cometeu erro, você não tem condição. Por que Deus fala só com você e não fala com a gente? Que coisa tremenda. Eliana Fátima, lá de Boston, firme aí, tá bem, Eliana? Deus te abençoe. É a Fátima, ele bota ali Eliana Santos, mas eu sei que é a Fátima. Deus te abençoe, Fátima, em nome de Jesus. Então, presta atenção, ela vai e discute. O que eles não estavam imaginando é que o nosso Deus lá em cima está assistindo tudo. Porque o nosso Pai nos observa o tempo todo. O que nós fazemos, o que nós dizemos, o que nós pensamos, Ele está nos observando o tempo todo. E viu a pressão que estava fazendo em cima de Moisés. E Moisés, coitado, porque devia realmente o favor a ela, porque realmente foi salvo por ela no Rio Nilo, isso pesou nessa hora, nessa familiaridade, nessa intimidade, nessa autoridade que ela achava que tinha sobre ele, porque era mais velha, porque o salvou. Foi contestá-lo. Olha, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. O nosso Deus, ele só descia no tabernáculo uma vez por ano. Quando tinha que descer para que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, fazia oferenda, uma vez por ano. Você sabe que nesse dia não era a época do Senhor descer. E o Senhor desceu naquele dia, lá no tabernáculo, somente por causa dessa confusão de Miriam, Arão contra Moisés. Essa contestação. Ele veio resolver o problema pessoalmente. E quando ele chegou para resolver, disse: todo mundo aqui para a tenda, para o tabernáculo. Veio os três para cá, conversar com os três. Então a palavra do Senhor foi duríssima, como é duríssima até hoje, para quem não se submete, não respeita a autoridade. A autoridade é um fundamento do reino, ele faz parte da nossa vida. Qualquer cristão, qualquer pessoa, seja ele um membro de banco, ou seja um pastor, ou seja um apóstolo, qualquer um que conteste a autoridade, que não aceita, que não se submete, vai ter problema com o Senhor, porque o Senhor sempre vai te dar uma paternidade, alguém sobre você, e se você não a respeita, você contesta, se você critica, fala mal, você vai ter problema com o Senhor. Porque você está tentando romper, destruir, arrebentar um dos fundamentos do reino dele. E quando o Senhor chega, o Senhor já foi arrebentando a vida deles. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Com vocês dois aí, Miriam e Arão, eu falo com vocês indiretamente. Eu falo através de sonhos e visões. Mas com ele, o meu filho aí, Moisés, eu falo cara a cara. Com ele eu falo pessoalmente. Fui eu que o coloquei aí. Ninguém pode contestar ele de jeito nenhum. E Moisés, cheio de amor pelos seus irmãos, ainda disse: pai, não faz nada não, pai, deixa para lá, eu perdoo. Não tem que ser assim não. Se a filha cospe na cara do pai, não vai ter que agir, eu vou achar assim, os dois vão ser punidos. Punição severa, irmãos, uma punição tremenda. Parece dar impressão para a gente que o que eles fizeram foi uma coisa assim, simples, normal, estava de cabeça quente e tal. Não tem desculpa, presta atenção. Toda vez, irmãos, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Se você comete um pecado aqui na terra, fala mal de alguém, briga com alguém, você pode pedir perdão aqui, acerta aqui. Porém, quando o teu pecado é contra o Senhor, você vai ter que enfrentá-lo. Você vai ter que encará-lo, você vai ter que ser confrontado com ele. E quando é confrontado com ele, você sempre sabe que vai passar por uma correção. Quantos ministros eu vejo aí que estão assim, com o coração endurecido, são insubmissos à sua liderança, não querem cobertura nenhuma, não querem paternidade nenhuma, porque eles acham que eles são tal. Eu não preciso de cobertura. Como não precisa, rapaz? Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Você sempre terá alguém sobre você para te corrigir. Isso é próprio do reino de Deus. Ah, não, mas eu falo com Deus, Deus ele mesmo me castiga. Deus vai colocar em alguém em você só para testar a tua submissão. Deus vai te dar alguém para te orientar, para ser uma paternidade. Tem um montão de pastor que está quebrando a cabeça porque não trabalha unido, não trabalha em honra, não trabalha debaixo da autoridade. Ele quer ser o eu sozinho, o ramo do reino de Deus. Não existe. Nós somos um corpo, né? É como um corpo. O dedo obedece à mão, que obedece ao braço, que obedece ao corpo, que obedece ao cérebro. Nós somos um corpo e sobre nós tem uma cabeça chamada Jesus Cristo, que exerce autoridade sobre todos nós. E ele faz com que nós obedeçamos uns aos outros. Isso é tão fácil de entender, irmãos.
tão fácil. Tinha um montão de profeta lá no reino. Saul mandava nos profetas, Davi mandava. O rei tinha autoridade sobre os profetas. E o profeta falava com Deus toda hora, o profeta profetizava, mas tem um rei. Profeta, você pode profetizar muito, tem um rei. O que mais você vê hoje, principalmente no meio pentecostal, é profeta rambo, profeta que não tem cobertura, não tem pastor, não tem igreja. Ele vive rodando igreja por aí, profetizando aqui, ali e acolá. Não, eu obedeço a Deus porque Deus me chamou. Deus te chamou, mas tem um pastor sobre você, tem uma autoridade sobre você, tem alguém para orientar, tem alguém para te exortar quando precisa. Não, mas Deus me exorta. Não, Ele vai chamar alguém para te exortar. Você não entende isso. E você, por andar sozinho, você pode ser o melhor profeta do mundo, o mais ungido do mundo, que você vai ter problema porque você não tem condição de obedecer à autoridade. Então o Senhor fala assim, os dois vão ser punidos. Miriam, você vai ficar leprosa. Botou uma lepra, Deus colocou uma lepra em Miriam, e ela foi obrigada a ficar fora do arraial, porque os leprosos não podiam ficar junto com as pessoas, porque era considerada uma doença imunda. Você imagina uma mulher com lepra, ficar lá no deserto, num lugar abandonada, sozinha, de dia e de noite, durante 7 dias, porque tentou contestar a autoridade do seu líder. Tentou dizer que criticar o seu líder, tentou achar que Deus também falava com ela. Quantas vezes eu vejo crente falar isso? Deus fala com o pastor, mas fala comigo também. Deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Deixa eu te explicar uma coisa, minha filha. A forma como Deus fala com tua autoridade é uma. A forma como Deus fala com você é outra. Até nisso você pensa que Deus fala igual, não fala não. Com ele, Deus vai falar no coração dele, vai orientar, vai dar a palavra correta, e no teu coração vai falar de outra maneira. Presta atenção, olha o que eu falei a você de posição profética. Nós somos iguais aqui, somos todos filhos de Deus, vamos passar pelo mesmo processo, porém no mundo espiritual, quando Deus chama alguém, entrega o ministério, está posicionando ele profeticamente dentro do reino. Entenda isso. Não é que somos todos iguais, não tem esse negócio de ser igual, não. Você acha que vai pegar um crentezinho qualquer hoje, de qualquer igreja, assim, você é igual ao apóstolo Paulo? O que é isso? O apóstolo Paulo teve um grande ministério, sofreu, foi caluniado, perseguido, apanhou, foi arrebatado ao terceiro céu, gozou da intimidade com o Senhor, se converteu com o próprio Cristo, vai querer ser igual a ele, por quê? Ah, dá licença, vamos botar a cabeça no lugar, vamos botar os pingos nos i. E Miriam ficou lá no deserto, e presta atenção no que aconteceu. A rebeldia dela, a insubmissão dela, a luta dela contra a autoridade sobre ela, fez com que o povo deixasse de caminhar por 7 dias. Enquanto ela não foi curada, não foi restaurada, a Bíblia diz que o povo não se moveu do lugar. Presta atenção em certas igrejas que às vezes estão amarradas, porque tem alguém dentro da igreja criticando o líder, sendo insubmisso e fazendo a cabeça dos outros contra o seu pastor para provocar uma divisão. Quando esse espírito chega, amarra, impede a caminhada. E o pastor, coitado, às vezes, por falta de discernimento, ele ora, ele jejua, ele busca, e não vê o que está acontecendo. E quando acontece que ele descobre o que é, às vezes falta coragem a ele para exercer a autoridade, confrontar pessoas e dizer, você é uma pessoa rebelde. Se você não gosta de mim, não gosta da minha igreja, você pode ir embora. Porque você não pode ser uma pessoa rebelde num lugar onde tem pessoas santas. Tem pessoas que estão buscando ao Senhor. Olha, irmãos, isso é uma coisa séria. Olha que eu estou falando aqui uma coisa simples ainda. Bom, Miriam foi e ficou fora do arraial, provavelmente para meditar na bobagem que ela fez, na besteira que ela fez. E o povo ficou lá de braços cruzados, né? 7 dias, porque a dona Miriam tentou contestar a autoridade de Moisés. Bem, e Arão? Arão, no momento ali, Moisés implorou, pediu, disse assim, eu não vou fazer agora, mas depois eu vou ter um acerto com ele. E resultado, passou algum tempo depois, um dia, o Senhor, assim, Moisés, chama Arão e Eleazar, o seu filho, e vem em cima do monte que eu quero falar com os 3. E aí Moisés subiu, vamos lá, o Senhor chamou, vamos lá, Eleazar, Arão, vamos subir que você quer falar conosco. Quando chega no monte, aí vem o pecado, vem o castigo de Arão. Conversou, Deus falou, orientou o que tinha que orientar, e disse, Moisés, tira a roupa de Arão. Olha que coisa impressionante isso, né? Por quê?
por que que Deus não mandou Arão tirar a roupa? É só tirar, levantar a roupa e tirar. Por que que Deus disse assim, Moisés, tira a roupa dele? Porque eu quero mostrar para ele que você é autoridade sobre ele. Que até a roupa que está nele, você domina, você tem autoridade sobre ela. Essa roupa sacerdotal está vestindo ele, mas você tem autoridade sobre ele. Tira a roupa dele. E ele é irmão dele, meu irmão mais velho. E Moisés tirou a roupa e agora, assim, agora veste o filho dele. Olha como Deus é sábio. Mostra para o filho dele que você está botando a roupa nele, porque você também agora vai ter autoridade sobre o filho. E olha que coisa impressionante. Arão, o sumo sacerdote, o sacerdote-chefe, que resolveu contestar a autoridade que estava sobre ele. Ele podia ser mais espiritual, ele podia mais santo, ele podia entrar no lugar dos santos, ele podia fazer o que ele quisesse. Né? Ele entrava no tabernáculo uma vez por ano, quando Deus chegava lá. E Moisés não, Moisés toda hora estava em cima do monte com Deus. Olha que coisa linda. Então, aí nessa hora o Senhor diz assim, Moisés e Eleazar podem descer. Arão fica. E Arão, despido, longe do povo, longe da família, longe de sua família, longe de todo mundo, e Arão ali morre. Longe, desprezado e sem as honras de um funeral sacerdotal de um sumo sacerdote. Perdeu a honra quando desafiou a autoridade que estava sobre ele. Irmão, isso é profundo, isso é forte. Quantas pessoas hoje estão vivendo na escassez, na miséria, na dificuldade, na tribulação, na luta, na enfermidade, na prova, nada dá certo, faz uma coisa não dá certo, faz outra não dá certo, vai por aqui não dá certo, vai por ali não dá certo. Quantos problemas que a pessoa tem porque não reflete, que a sua vida não está conectada com a palavra, como a palavra ensina, vivendo na unidade que já foi ensinada aqui, vivendo na honra, vivendo debaixo da autoridade. E olha, irmão, vou te dizer uma coisa, eu até agora estou no terceiro fundamento, são 12. Eu ainda vou falar muita coisa aqui que você vai ficar impressionado. Porque eu estou falando coisa aqui que eu sei que você vê na sua igreja, você vê por onde você caminha, você vê dentro do próprio ministério. Líderes que não se entendem, líderes que se desonram. Olha que coisa forte isso. E aí a autoridade foi... A hora passa depressa aqui, não dá para nada. Então, nós temos que entender isso. Até que foi restaurada a situação de Miriam, e aí o povo voltou a caminhar novamente. Em contrapartida, eu quero mostrar para você uma pessoa que vivia também no meio desse povo, e era justamente o oposto de Miriam e Arão. Chamava-se Josué. Josué não era parente de Moisés. Josué era mais novo do que Moisés, pelo menos tinha lá cerca de 40, 45 anos de diferença. E preste atenção numa coisa interessante. Esse Josué, ele entendeu, ele compreendeu, ele teve a revelação do que era o respeito ao líder e à autoridade. Ele voluntariamente se submeteu de tal maneira, mas de tal maneira, a Moisés, que olha que coisa interessante, irmão, ele passou a ser conhecido como servo de Moisés. Moisés, servo de Deus, e Josué, servo de Moisés. Olha que coisa maravilhosa, ele armava a barraca dele na frente da barraca de Moisés, ele protegia Moisés, ninguém desonrava Moisés na frente dele, ele brigava por Moisés, ele lutava por Moisés, ele fazia com que as pessoas respeitassem Moisés. Ele era tão valente, tão ciente das suas obrigações, que quando o povo começou a profetizar, quando veio aquele espírito profético sobre o povo, que o povo começou a profetizar, ele não entendeu direito por que o povo todo está profetizando, e ele foi falar com Moisés: Moisés, o povo todo está profetizando. Se você quiser, se você desejar, eu mando todo mundo calar a boca. Irmãos, nós estamos falando aqui de 3,5 milhões de pessoas. Olha o que esse homem, devotado à sua liderança, ao seu líder, debaixo da autoridade dele, que ele sabia que Moisés tinha uma intimidade com Deus. Se você quiser, meu chefe, eu mando todo mundo calar a boca agora mesmo. Ora, você mandar 3,5 milhões de pessoas calar a boca, você tem que sair com a espada na mão, com um grupo atrás de você, um grupo de elite, para mandar calar a boca. E Moisés: não, José, fica tranquilo, oxalá todos profetizados, deixa profetizar, não tem problema não. Mas ele estava sempre ali. As pessoas vinham falar com Moisés: o que você quer com ele? Não, eu queria falar com ele em particular. Não. Fala comigo que eu vou saber se ele pode atender você ou não. O problema é esse, não, então eu vou resolver por aqui mesmo. Resolvia, cuidava. Olha que coisa impressionante.
E por causa disso, pela sua devoção, pela sua capacidade de entender e ouvir o seu líder, de estar debaixo da autoridade dele, Deus acaba escolhendo ele justamente para quê? Para substituir o líder. Porque naquele povão todo, nem Miriam, nem Arão, parente nenhum, ninguém obedeceu tanto a ele, honrou tanto a autoridade dele quanto Josué. Olha que coisa impressionante. Quando Moisés teve problema lá que feriu a rocha pela segunda vez e o Senhor disse que ele não entrava mais na terra prometida, Josué estava lá do lado dele. E aí acontece um episódio interessante, mas muito interessante mesmo, porque quando Moisés morreu para todo mundo, menos para Josué. Josué guardou Moisés no coração e não aceitou a morte dele. Quando você lê o capítulo 1 de Josué, você vai ver uma coisa interessantíssima. Você vai ver Deus tentando convencendo a Josué a aceitar o cargo de substituir Moisés e liderar aquele povo todo. Por quê? Porque ele amava tanto Moisés, e como ninguém viu a morte de Moisés, como ninguém sabia se tinha morrido ou não, então as pessoas ficaram meio confusas. Se ele não morreu, como é que eu vou assumir o lugar do meu chefe? Como é que eu vou estar tomando o lugar da minha autoridade? E de repente ele aparece, vai ficar feio para mim. Mas não, aí Deus começou a falar: Moisés, é você, o Josué, é você, eu vou te tomar pela mão direita, eu vou te ajudar, eu vou te conduzir. E ele, não vou, ficou deprimido, ficou chateado, até o momento em que Deus disse uma palavra interessante: Josué, Moisés, meu servo, está morto. Como se Deus falasse para ele: ele está morto, faça ele morrer no seu coração também, porque no seu coração ele está vivo, mas eu estou dizendo que ele está morto, ele está comigo, agora é você que tem que ir, e eu vou te ajudar. Aí parece que a ficha dele caiu, Deus o libertou dessa depressão, da tristeza de Moisés, e ele assumiu o povo. E quando ele assumiu, olha que coisa interessante, quando ele assumiu a liderança, todo mundo aceitou a autoridade dele. Por que aceitar a autoridade dele? Porque ele tinha um exemplo de 40 anos. Um exemplo, irmão, não foi de um dia, de um mês, de uma semana. Um exemplo de 40 anos obedecendo, respeitando, honrando a autoridade que estava sobre ele. E quando a pessoa se submete a isso, quando a pessoa vai liderar, quando a pessoa vai ser colocada como autoridade sobre alguém, ela também vai ser respeitada, porque a lei divina é o seguinte: aquilo que você planta, aquilo que você semeia, você colhe. Ele, durante 40 anos, ele semeou honra com a sua autoridade. Quando ele começou a liderar, todo mundo respeitou. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Por que os crentes não são assim? Por que os crentes não aprendem a respeitar o pastor, aprendem a respeitar a liderança da igreja, aprendem a respeitar até o diácono que está falando com você na igreja? Qualquer pessoa que exerça autoridade, submeta-se. Isso não é errado, não é vergonhoso, não é humilhante, isso é honroso, irmãos. É honra quando nós reconhecemos a autoridade. Infelizmente, hoje nas igrejas você vê a confusão que está, porque não consegue entender. Ele acha que respeitar é uma coisa que não tem nada. Por quê? Porque já vem desrespeitando em outro lugar. É o caráter dele que não é submisso. Aí vai sofrer. Vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer. Não se critica aquele que Deus colocou sobre você. Então, aí Josué assumiu e foi respeitado em toda a sua autoridade, porque dividiu as tribos: essa tribo aqui é sua, essa parte aqui é sua, aí você vai para tal lugar. O próprio Caleb, que diz assim: José, você se lembra que Moisés me prometeu esse monte aqui? E eu queria que você me desse. Ele: não, está certo, eu me lembro dessa promessa que Moisés te fez. Moisés já estava morto. Josué podia mudar de ideia. Não, Caleb, eu não vou te dar essa não, vou te dar uma melhor do que essa. Não, eu quero essa montanha aqui, eu gostei dela. E Moisés já havia prometido: não, então eu vou honrar o que o meu chefe falou. Estava morto, mas ele falou: eu vou fazer com que a palavra dele seja cumprida. Pode pegar a montanha para você. Tem uns inimigos lá em cima, você vai lá, bota todo mundo para correr e a montanha toda sua. Fica você e sua família. Porque ele sabia que é isso. Olha que coisa linda a história de Moisés, Miriam e Arão, quando Deus provou que ninguém, irmãos, ninguém se rebela contra a autoridade que Deus coloca sobre a sua vida. Se você o faz, você está se rebelando contra o Pai, não é contra a pessoa. Não pense que você está criticando a pessoa e que você vai mostrar para a sua liderança, para a sua autoridade, que você tem mais isso do que ela, mais poder do que isso, mas não tem, não. Eu me lembro que eu passei numa igreja uma vez, numa ocasião,
E eu vi as pessoas dizendo assim, o nosso pastor é muito bom, o nosso pastor ele é maravilhoso, ele conhece bem a palavra, mas ele não gosta de oração. A gente chama ele para o monte, ele não vai, a gente chama ele para a vigília, ele não vai. Eu acho que por isso ele é muito carnal, é por isso que acontece um monte de coisa na igreja. Olha, ele pode ser o que for, ele pode gostar de orar pouco, mas a autoridade constituída nessa igreja que é dele. Deus o colocou aí. Deus, quando o colocou aí, não perguntou se ele gostava de orar ou não. Deus o colocou aí, ele é um bom pastor, a igreja está crescendo, está prosperando. Será que vocês não enxergam isso? E a pessoa ainda me disse assim, não, a igreja está crescendo porque nós oramos. Vocês acham que a glória é de vocês que estão orando? Vocês são presunçosos. A igreja está prosperando porque Deus colocou o homem certo no lugar certo. Porque se não é um homem como ele nessa igreja, não tomava conta. Porque o outro pastor que veio antes, vocês botaram para correr. Esse veio com autoridade, esse demonstrou autoridade, esse disse que aqui com ele ninguém cria caso com ele. Ele realmente traz a igreja com mão de ferro. E olha como é que a igreja está bonita. Estava com 800 pessoas, passou para 1.500, está com 2.000 membros. Olha como é que essa igreja está bonita. E você está reclamando do seu líder? Foi Deus que o colocou. Tenta tirar ele. Tenta se levantar contra ele para você ver o que vai acontecer. E quando Deus coloca, só ele é que tira. Não adianta criar caso. E aí a pessoa se acalmou e deixou de criticar o pastor. Então, você vai ver isso depois, quando chega nos Juízes, né? Eu vou dar mais um exemplo aqui, que acho que dá tempo ainda. A hora está passando, mas eu ainda vou dar mais esse exemplo aqui. Vamos lá. Vamos para Gideão. O exemplo de Gideão. Gideão era da tribo de Manassés, estava lá malhando trigo no lagar, que não era lugar de malhar trigo, o trigo se malhava no campo, o lagar aquela parte de cima da casa, aquela parte mais fechada da casa, que era para pisar uva, né? Para pisotear uva, para malhar a uva, pisotear a uva para fazer o vinho. Como os inimigos estavam perto, os inimigos estavam atacando muito Israel, eles estavam apavorados, com medo, não havia liderança de Israel, Israel estava prevaricando contra o Senhor, e de repente estava lá o Gideão malhando o trigo lá em cima do lagar. Aí veio o chamado de Deus. Veio o chamado de Deus, parece um anjo para ele, e diz: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. É varão valoroso? Eu? O Senhor disse que você é varão valoroso. Olha o que eu falei ainda agora da posição profética. Gideão estava se diminuindo. Gideão estava achando que não era nada, achando que era pequeno demais. E Deus olhava para ele como um varão valoroso. Olhou para ele e viu nele uma condição maravilhosa de libertar o povo de Israel. E manda o anjo falar com ele: é esse que eu quero. E disse: você é varão valoroso. Mas eu não, mas o Senhor te chamou, você vai fazer? Não. Então vou fazer um teste. Fez aquele teste da lã molhada, da lã seca no dia seguinte, todo mundo conhece a história, né? No fim, ele teve que ir, depois veio um profeta, profetizou para ele, ele aceitou. Muito bem. Ele aceitou. Quando ele aceita, presta atenção nisso, irmãos, presta atenção nisso. Quando Deus chama, ninguém recusa. De vez em quando, eu vejo os crentes por aí na igreja dizendo assim: o nosso irmão fulano tal, ele é chamado por Deus, mas ele não quer obedecer, ele não quer ir. Deus já chamou ele para o ministério, mas ele disse que não quer ser pastor. Deus está chamando para o ministério, Deus chamou ele para ser pastor, ele não quer, por isso que ele não vai. Deixa eu te falar uma coisa, meus amados irmãos, ninguém diz não para Deus. Eu desafio você a procurar na Bíblia alguém que falou não para Deus e se deu bem. Você vai me citar o caso de Jonas? Falou não. E daí? Foi ou não foi? Deus não pegou ele do jeito? Pegou, não tem jeito. Moisés disse que não queria ir, foi. Josué não queria, foi. Todo mundo que disse não, foi. Porque ninguém pode dizer não para o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus chama, você vai por bem ou vai por mal, mas você vai. Então não tem esse papo de crente recusa chamado de Deus, não. Recusa porque não é chamado. Então, eu vejo muito isso e sei que não é verdade. Gideão, então, foi. Só que tinha um problema nesse meio aí. Um problemão tremendo, irmãos. Porque Gideão falou assim: tá bem, então eu vou juntar um povo aí, vou lá, vou fazer. Aí o Senhor disse assim: mas tem um problema que você vai ter que resolver. O seu pai é um adorador de Baal. Seu pai tem um altar de Baal. E você não pode ir livrar o povo de Israel se você não destruir esse altar de Baal que o seu pai cultiva. Seu pai é um adorador de Baal e não pode. Irmãos, espera aí.
Deus está chamando Gideão ou está chamando o pai dele? Deus está chamando a Gideão. O problema é Gideão. O problema é o pai dele. Presta atenção, vê se você consegue entender essa passagem. Isso para mim, irmãos, é de uma profundidade. No dia que Deus me falou isso, eu fiquei impactado, que eu fiz um estudo aqui na hora. Olha que coisa interessante. Gideão, o filho, foi chamado por Deus. Entre Deus e Gideão tem um pai. Olha, isso é lindo demais, isso é coisa forte. Então Deus sabia que o pai de Gideão era autoridade sobre ele, como todos os pais são autoridade sobre os filhos. Então Deus não podia fazer com que Gideão desobedecesse ao pai dele, nem Deus podia castigar o pai dele, porque Deus, aquele pai foi Deus que deu para Gideão. E Deus disse assim, eu tenho que resolver esse problema. Mas como resolver esse problema? Eu vou fazer o seguinte, você vai ter que destruir o altar do seu pai. Deus podia ter destruído o altar, mas por que Deus não o fez? Porque o pai estava ali e o pai tinha autoridade sobre Gideão. Aí Gideão disse assim, eu vou destruir, mas como é que eu vou fazer isso? Ele é meu pai. Pois ele é seu pai, mas está servindo a outros deuses. E você vai resolver isso para mim. E Gideão, tá bom, deixa comigo. Gideão, de noite, ele chamou uns amigos dele lá, partiu lá para cima do altar, quebrou tudo, os altares todos, pegou a madeira, subiu para cima do monte com os amigos dele, fez um holocausto, fez um altar e adorou a Deus com a lenha que arrancou do altar de Baal. E adorou a Deus a noite toda. No dia seguinte, alguém viu, é claro, alguém viu. No dia seguinte, quando o pai dele chega a destruir o meu altar e tal, o que aconteceu? Aí alguém logo disse, olha, Gideão, olha, me lembro, esqueci o nome do pai dele agora. Foi o teu filho que fez isso. E meu filho fez isso? E chamou meu filho. Por que você fez isso? Meu pai, vou falar a verdade para o senhor. Eu fui chamado por Deus para uma missão, e nessa missão, o senhor teria que me abençoar, porque o senhor é meu pai. O senhor sabe que eu sou seu filho. Para eu entrar nessa missão dada por Deus, eu tenho que ser enviado pelo Senhor, porque o Senhor é meu pai. O Senhor tem que botar a mão na minha cabeça e orar, me abençoando para ir para essa batalha. Como o Senhor está adorando a Baal, se o Senhor bota a mão na minha cabeça para me abençoar, eu vou debaixo da bênção de Baal, e eu não posso dar debaixo da bênção de Baal, quem me chamou foi Deus. E o pai dele, olha que coisa linda, o pai dele compreendeu rapidamente. Irmão, isso é uma verdade, meu filho. Se foi Jeová que te chamou, eu não posso te abençoar. Mas se Deus mandou você quebrar meu altar, você fez o certo. Porque a partir de hoje, eu também vou ser um adorador do Senhor. Aí, irmãos, Deus fez a autoridade do pai funcionar no filho Gideão para que ele pudesse ir para a luta. Deus não poderia mandar Gideão passando por cima do pai, porque aquela autoridade que constitui o pai dele foi constituída por quem? Por Deus. E Deus não desmoraliza as suas autoridades na terra. Isso é forte, irmãos. Nem Deus desmoraliza as autoridades que ele constitui. Por isso, quando alguém diz assim, não, mas o pastor é fraco, não ora, isso aqui não interessa, foi Deus que o colocou ali. Você está pensando que Saul saiu expulso de qualquer maneira? Saul pecou logo no começo do ministério dele e ainda continuou governando Israel. Por que ele pecou? Por que ele errou? E por que Deus permitiu que ele continuasse? Não diz respeito. Deus queria que ele ficasse mais um tempo e ele ficou fazendo coisa errada, mas estava lá e ninguém podia fazer nada. E Gideão, quando fez isso, o pai dele então pôde abençoá-lo, porque era necessário que a autoridade que havia sobre Gideão, que era o seu pai, o abençoasse. Porque isso era praxe de Israel. O pai tinha que abençoar o filho. E ele não podia abençoar se tivesse compactado, ligado, conectado com os deuses de Baal. Entendeu? Olha que coisa forte, irmãos. Fez uma libertação com o pai para o pai poder abençoar o filho. E depois, tudo bem, vamos lá. Quando Gideão diz que vai, ele fala para o Senhor, eu tenho 32 mil homens para derrubar os 42 mil midianitas. Só que não era 42 mil era o exército que estava mais próximo. E ainda tinha os povos do Oriente que estavam acoplados com os midianitas, que davam mais de 120 mil pessoas. E o Senhor disse, vai muita gente, covarde, botar para fora. Ele levou lá, gritou covarde, são quase 22 mil pessoas. Depois levou para a fonte e mandou beber água.
Quem bebe água igual o cachorro, bota para fora, baixar a cabeça, não ficar olhando, bota para fora. Aqueles que pegarem, seguraram na espada, beber água, puxando a água, botando na mão, fazer uma concha, botando na mão, esses são os valentes. Ficou com 300, e com 300 dividiu, e ele venceu a batalha. Deixa eu te falar uma coisa, como Gideão entrou debaixo da submissão, da autoridade, fez tudo que Deus mandou, honrou todo mundo, ele foi honrado, e olha que coisa interessantíssima, irmãos. Dos 300 de Gideão, que lutou com todo mundo, ninguém morreu, ninguém se feriu. O exército de Gideão, os 300 de Gideão, saíram intactos da guerra. Debaixo da obediência à autoridade que Deus colocou sobre ele. Debaixo da bênção do seu pai, debaixo da orientação divina. Como é maravilhoso quando a vitória vem porque nós reconhecemos a autoridade, honramos a autoridade e não abrimos a boca para criticar a autoridade, porque é constituída por Deus. E Gideão venceu essa batalha e se deu bem nessa história toda. Então, isso é mais um exemplo. Infelizmente, o horário aqui não dá para a gente continuar, que a hora está passando rapidíssimo ali e não dá para a gente falar. Mas nós vamos continuar no domingo, eu vou trazer outros exemplos aqui, que você vai ver como Deus honra a autoridade constituída sobre você. Como Ele honra as pessoas que estão sobre você, e quando honra você, quando você se submete e entende que a autoridade é fundamento do reino, faz parte da nossa vida. Todos nós passamos por esse processo, e não adianta você não querer passar, porque passa. Não tem jeito, porque, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, nós somos salvos para viver no reino de Deus, não é apenas para viver na igreja, para viver no reino. A apóstola Cosma está aí, filho também, minha esposa, graças a Deus, Deus te abençoe, minha filha, em nome do Senhor Jesus. Janete Cléia Taveiro também, boa tarde, Janete, shalom, Deus abençoe vocês poderosamente, a Cosma, minha esposa, todo mundo aí, sejam abençoados. Então, todo cristão que não entende esse fundamento de autoridade e desobedece, esses que criticam o líder o tempo todo, a vida deles não pode ser abençoada de jeito nenhum, porque Deus não permite que a autoridade constituída por ele seja desonrada por ninguém e desobedecida por ninguém. Por isso tem muita gente passando prova e luta, inclusive no meio dos obreiros, porque não consegue entender isso. Amém? Estou te falando isso. E no próximo domingo vou trazer outros exemplos aqui fortíssimos. Você vai ver certas situações que foram vitoriosas por causa da obediência e outras que foram fragorosas derrotas porque não honraram a autoridade que estava sobre ele. Aí causou um problema tremendo. E você vai ver como a bênção de Deus chega na hora em que nós estamos honrando a autoridade, a paternidade, aquele que está sobre nós. E esses pastores, esses apóstolos, que dizem que não gostam de cobertura, que não querem paternidade, que Deus os chamou para o ministério dele, esses que rejeitam, estão rejeitando qualquer tipo de autoridade sobre eles. Também não prosperam, não vão longe, podem encher a igreja, podem fazer o que quiserem, mas nunca terão um ministério realmente abençoado no reino de Deus, porque rejeitam essa situação. Amém, irmãos? Deus abençoe. Infelizmente a hora acabou. Quando eu vejo aqui o relógio vai correndo, não dá tempo de sair, e o Cláudio está lá desesperado porque tem que fazer a edição do vídeo. Então, irmãos, depois da manhã, domingo, nós teremos 10 horas da manhã aqui, com outros exemplos poderosos aqui, explicando outras situações da autoridade, principalmente quando nós chegamos, talvez daqui uns 3 ou 4 estudos, quando nós chegamos à questão da autoridade, agora no momento escatológico. No momento escatológico, que você vai ver como é que uma parte da igreja vai se santificar mais e mais ainda, porque vai estar honrando a autoridade, e uma outra parte vai abandonar. Porque um dos conselhos do Apocalipse é o seguinte: quem é limpo, limpe-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Vai haver uma separação de quem realmente está debaixo da autoridade, honrando a autoridade, se submetendo para conquistar a vitória, e aqueles que não querem a autoridade, e aí vão estar realmente debaixo de situações terríveis, né? Mas Deus vai nos abençoar, e com certeza, se você crê que a autoridade é um fundamento do reino,
você vai ser tremendamente abençoado. E se você não crê, lamento, mas você vai sofrer todas as consequências da rejeição ao que Deus faz com a gente. Amém? Então, Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar, porque eu tenho que entregar aqui o vídeo para o Cláudio, para fazer lá a edição. E depois da manhã, domingo, estaremos aqui. Amanhã eu tenho uma live especial com o apóstolo Ricardo Ribeiro. Vamos fazer amanhã, 5 horas da tarde, pelo Instagram, né? Eduardo Coelho está assistindo também, amém? Deus te abençoe, Eduardo. No domingo terei outra live com o apóstolo Pichinini, às 5 horas da tarde. Vou fazer a minha 10 horas e eu e Pichinini vamos fazer umas 5 horas da tarde, né? Estamos transmitindo para o mundo inteiro e Deus está nos abençoando poderosamente. Eu estou louvando a Deus pelos testemunhos que estão mandando para mim pelo privado ao ouvirem esta palavra. Então, vamos tomar cuidado para que nós não caiamos na cilada de desobedecer a Deus na questão da autoridade e em deixar penetrar na nossa vida a síndrome de Lúcifer, que foi aquela que criou a rebeldia, estabeleceu a rebeldia na vida dele, perdeu quando era o querubim ungido, e depois enfiou na vida de Eva também, a rebeldia, e causou esse caos que está no mundo hoje. Tudo começou quando a autoridade foi rompida, e aí começou o problema do caos, da insubmissão e da rebeldia. Vamos orar em nome do Senhor Jesus por causa do horário? Meu Deus, te dou toda a honra e toda a glória dessa palavra. Meu Deus, receba nesta hora, esta palavra não é minha, é tua. Receba a honra e a glória porque tu és o único digno de a recebê-la. Portanto, meu Pai amado, se alguma palavra disse que não foi do teu agrado, nos perdoa, Pai amado, nos ajuda para que possamos caminhar na tua presença sempre em honra e sempre glorificando no teu nome e abençoando, Pai amado, aqueles que estão sobre nós, com as nossas primícias, com as nossas ofertas, aqueles que nos dão autoridade e paternidade, nos ajuda, Pai amado, para mantermos a nossa fidelidade, a nossa honra e a nossa unidade com aqueles que nos cercam e estão sobre nós. Muito obrigado, Pai amado, pelo teu amor e pela tua bondade, e abençoa todos aqueles que nos ouviram nesta hora, Pai querido, que eles possam ser tremendamente abençoados e possam receber de Ti a graça de serem pessoas espirituais, obedecendo a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda tem gente aí, pastora Mara Brasília também está aí, graças a Deus, amém. Lucimara, graças a Deus, Lucimara. Maria Lúcia, Raquel Ventura, e ainda tem gente aí chegando aí, Dinai, lá de Boston, Dinai e Fátima, amém, graças a Deus, na cidade de Norwood, lá em Massachusetts, graças a Deus, Deus te abençoe, Dinai. Cristiane Camargo está assistindo também, tem mais alguém aqui, Márcia Ventura, Tampa, na Flórida, amém, Deus abençoe. Maria Lúcia Ferreira, quem mais? Plácido Ventura de Valença. Eita, quanta gente. A Fátima também, minha cunhada. Ela disse, fala lá da tua cunhada, Fátima, sou cunhada do apóstolo. Amém, Fátima, Deus te abençoe, cunhada. Graças a Deus. Jane Claire, lá de Maceió, pastora Jane Claire, muito abençoada também. Graças a Deus. Deus fez externar na pele de Miriam o que havia dentro do coração dela. Muito bonito, pastor, isso mesmo. Deus botou para fora o que estava por dentro. Verdade, isso é uma grande verdade. Palavra rema essa, né? Tirou a lepra que estava dentro do coração e botou na pele, para que todo mundo visse. É assim que ele faz, quando desobedece à autoridade. Isso mesmo, pastora. Pastora Tânia Moraes também, nossa pastora aqui no Meia. Deus abençoe. Cirineu, meu amigo Cirineu, lá de Taubaté, da igreja do apóstolo Lúcio. Dá um abraço do Lúcio aí para mim. Muito forte, forte mesmo nós. Amém, graças a Deus. Arnaldo Soraya, Arnaldo, meu amigo, até que enfim você me encontra. Como é que você tá, rapaz? E a Soraya, a princesa Soraya, dá um abraço nela aí pra mim, e você também, Deus abençoe vocês. Estou com saudade de você, vocês me excluíram do Facebook, não falaram mais comigo, me abandonaram, me deixaram para trás. Rapaz, eu continuo te amando, hein? Você é a Soraya, continuo amando vocês dois, vocês são minhas eternas ovelhas. Apóstolo Arnaldo, graças a Deus, te abençoe, Arnaldo. Soraya também. Mauro Felizado, Taubaté, Mauro também é gente fina, ele e a esposa dele, a Ivone, Deus me disse, são gente finíssima, muito abençoadora. Marcelo Raposo, Marcelão também, diz que não fala comigo, Marcelão de Bangu, homem fiel também, homem de Deus, vai ser um grande pastor, Deus está preparando ele para isso. Jefferson, amém. Val Silvia, aleluia, Valéria, amém. Plácido Ventura, Tânia Bandeira, que mais? Marcelo Raposo, amém, glória a Deus. Maria José Gavião, amém. Dionai, bom compartilhar, isso mesmo.
Sidney Nascimento, Sidney, isso mesmo, Sidney. Marilza Costa, aleluia. Gente, tem gente nova aqui hoje pra caramba, hein? Muita gente mesmo. Olha, vamos compartilhar, vamos dar link, vamos ajudar aí, que é pra melhorar a nossa... Vamos se inscrever lá no canal. O Cláudio me falou que já tem mais de 200 lá, hein? Graças a Deus, está crescendo. Amém. Graças a Deus, Deus é fiel, Deus é muito bom. Amém, aleluia. Olha, o pessoal do Meyer, domingo 9 horas da manhã tem a nossa ceia aqui na internet, hein? Vou passar o recado para vocês amanhã. Domingo de manhã estaremos todos nós ceando aí na nossa live da ceia, viu? Tânia de Moraes, viu, Tânia? Você também. Domingo tem ceia, hein? Ana Paula do Fabiano, graças a Deus, Ana Paula. Tudo bom, minha filha? Como é que você está? Graças a Deus. Vai, já está aqui a pastora perguntando, pô, vai ter ceia domingo? Vai ter ceia domingo, sim. Maria Eduardo Fagundes, minha neta, assistindo também, graças a Deus. Ih, rapaz, a galera hoje aqui aumentou, está crescendo aqui, pá. Ó, Junai Santos, top, meu fellow. Ó, falando inglês, né? O homem tá metido, agora só fala inglês. Valdir Inácio, amém, Inácio, amém. Graças a Deus. O Wilson Campos, pastor Wilson. Ó, apóstolo, tempo de edificação no compartilhar a palavra, amém, Dina, é isso mesmo, compartilhar com todo mundo. Graças a Deus. Fátima também, aleluia. Eita, quanta gente, meu Deus. Boa palavra, Mauro falando, boa palavra, digna de toda aceitação. Amém, Deus te abençoe, Mauro. Graças a Deus. Raquel Ventura, que seminário, apóstolo, é um seminário mesmo. Estou preparando as apostilas, não mandei mais estudo, porque eu vou mandar a apostila de uma vez só para todo mundo. Já estou devendo a vocês 2 apostilas. A da unidade e da honra. Porque, como eu falei, nós estamos passando para o espanhol, para o inglês, porque tem muita gente de fora assistindo, passar para todo mundo. Fátima, minha cunhada, está mandando abraço. Abraço para você também, Fátima, lá de Valença. Samuel da Rosa, lá do Sul, amém, Samuel? Raquel Ventura. Kainan Santos também, amém. Graças a Deus, Kainan, seja bem-vindo. Marcelão da Tati, lá da pastora Jânia. Miriam Ventura também assistindo, a família toda dela lá em Bangu. Ih, rapaz, a galera aqui tá grande, graças a Deus. Marilene Rodrigues também, tá na benção aí. Deus te abençoe, Marilene. Amém. Eita. O Dinói falando, é brincadeira, estamos juntos sim, graças a Deus. Amém, irmãos? Eu tô falando aqui, mas depois o Cláudio corta isso aí para não ficar muito comprido o vídeo. Amém? Olha, Deus abençoe vocês. Depois de amanhã, domingo, 10 horas da manhã, estarei novamente aqui para trazer outras palavras sobre isso e mostrar a vocês como o rompimento com as autoridades em Israel fez com que o povo todo sofresse, né? Você sabe que estamos passando um processo no Brasil agora, onde a autoridade maior, que é o presidente da República, está sendo completamente desonrado, caluniado, perseguido, tentando desbar, fazendo um monte de coisa, e o povo orando por ele, porque não querem que aquela situação anterior volte. Estamos orando. Aí um fala que ele diz palavrão, outro fala que ele é meio torto, que ele não tem comportamento, que ele é isso, que ele é aquilo. Não importa. O que importa é o seguinte: toda autoridade da terra é constituída por Deus. Obedecei às vossas autoridades, é o que diz a Bíblia. Se ele é bom, se ele não presta, se ele é ruim, o problema não é meu, o problema foi do Senhor que o colocou. Se o Senhor colocou, é porque o Senhor queria ali. Irmãos, temos que entender essas coisas, né? Um dia o rei Acabe foi reinar em Israel, e tinha uma mulher chamada Jezabel que criou um problemão tremendo, fez a cabeça de todo mundo, e olha, para tirar aquela mulher não foi fácil. E mesmo assim, por quê? Porque ela era a autoridade. É forte isso, né? Mas aí, nós vamos chegar no dia de Jezabel lá para falar sobre isso, tá? Amém, irmãos? Miriam Ventura. Irmãos, eu vou ter que cortar aqui agora porque o Cláudio já está lá desesperado para começar a trabalhar. Amém? Olha, um beijão no coração de vocês. Amanhã, 5 horas, eu estou com o apóstolo Ricardo Ribeiro, no Instagram dele. No domingo, 5 horas da tarde, com o Pichinini. E vamos continuar ministrando para o mundo inteiro aí, em nome do Senhor Jesus. Essa nossa transmissão já está chegando à Índia, com o pastor Sureste. Está chegando à Itália também com a pastora Valéria, lá do sul da Itália, né? Eu vou também fazer uma ministração para a Itália por esses dias, estou combinando com ela. E Deus vai nos abençoando, Deus vai derramando a unção sobre nossas vidas, que nós agradecemos, louvamos o nome dele, em nome de Jesus. Vamos, um beijão para vocês e até
domingo, 10 horas da manhã, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Apóstola Córdoba, um beijão para a Apóstola Córdoba. Apóstola Córdoba, eu posso dar um beijo aqui pela internet, e quando eu sair do escritório que chega assim, eu posso beijá-la pessoalmente também. É a vantagem que eu tenho. Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser.